Oi, tudo bem? Eu sou a Marci e seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse modelo de gorro em tricô que é sucesso de vendas. Eu peguei uma imagem de inspiração na internet e resolvi gravar esse vídeo. Com o inverno chegando, é uma ótima oportunidade para quem vende, porque além de aquecer, é super estiloso. Me conta aqui nos comentários, tu faz tricô para uso próprio ou vende as tuas peças? Se tu fizer essa peça, me marca no Instagram para eu ver o teu trabalho. Lembrando que tu pode fazer da cor que tu quiser e com o material que tu tiver aí na tua casa. Quero te convidar para se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos que eu trazer aqui no canal. Aproveita para me seguir no Instagram e no Facebook para ficar por dentro de tudo que eu trazer. Se quiser, pode me mandar sugestões de peças de tricô e crochê pelo meu direct. Vou adorar receber as tuas sugestões. Confira a seguir a lista de materiais e em seguida o passo a passo. Então aqui eu já peguei o meu fio Classic Pull e vou trabalhar também com um par de agulhas na numeração 6 mm, tá? Eu vou utilizar aqui no vídeo a agulha circular, mas a receita é para agulhas retas, tá bom? É só para a minha agulha não bater aqui na mesa. Mas as agulhas são retas tradicionais. Se tu tiver só as retas, tu pode utilizar também. Então, para iniciar essa peça, eu preciso de 82 pontos. Para minha tensão de ponto e o material que eu estou usando, eu vou colocar na minha agulha 82 pontos. Eu vou trabalhar em barra 2x2 e com 2 pontos de borda. Então, por isso que eu preciso de 82 pontos. 80 pontos é para barra 2x2, que é múltiplo de 4 pontos. E os 2 a mais que eu vou colocar é para trabalhar um ponto de borda no início e final de carreira, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui colocando meus 82 pontos. Então, aqui eu finalizei a colocação dos pontos na minha agulha. Eu tenho 82 pontos aqui. Então, eu sempre gosto de fazer um nozinho aqui no final para deixar esse último ponto preso e não ficar escapando aqui depois que estiver pronta a minha peça. Agora eu vou virar o meu trabalho para iniciar a primeira carreira. Para iniciar então aqui a primeira carreira, eu vou fazer o primeiro ponto de borda, vai ser em ponto meia. E agora eu vou iniciar a sequência de repetição no meu ponto barra 2x2. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos em ponto meia. E os próximos 2 pontos eu vou fazer em ponto tricô. Os próximos 2 pontos em ponto meia. E depois os próximos 2 pontos em ponto tricô. E essa vai ser a repetição até o final da minha carreira. Quando tiver faltando um ponto na minha agulha da esquerda, eu volto para mostrar como que eu vou fazer. Então, eu vou seguir na repetição de 2 meias e 2 tricôs e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, eu fiz os últimos 2 pontos em ponto tricô e o último ponto que eu tenho aqui na minha agulha eu vou fazer em ponto meia. Então, eu finalizei a primeira carreira. Essa primeira carreira eu vou considerar como o lado direito da minha peça. Então, o ponto de borda pelo lado direito eu vou fazer em ponto meia, o primeiro e o último ponto. Agora eu vou virar para o lado avesso da peça. O meu lado avesso, o primeiro ponto eu vou fazer em ponto tricô, que é o meu ponto de borda pelo lado avesso. Então, eu vou tricotar agora em ponto tricô. E agora eu vou seguir a repetição do ponto barra 2x2, fazendo os próximos 2 pontos em meia e os próximos 2 pontos em ponto tricô. Vou repetir então 2 pontos em meia e 2 pontos em tricô. E agora eu vou fazer até o final da carreira. Quando eu finalizar e chegar no último ponto, o meu último ponto da carreira eu vou fazer em ponto tricô,
porque o ponto de borda da carreira do avesso eu vou fazer em ponto tricô. Então eu já volto. Tô finalizando aqui a carreira pelo lado avesso, fiz os últimos 2 pontos em ponto tricô e agora sobrou um ponto aqui na minha agulha que eu vou fazer em ponto tricô também. E aqui eu finalizei a segunda carreira e aqui é a carreira do lado avesso. Agora eu vou virar para o lado direito. Então agora eu vou repetir essas 2 carreiras que eu acabei de fazer. Pelo lado direito, os pontos de borda eu vou fazer em ponto meia. E aqui no meio eu vou acompanhar o desenho do ponto barra 2x2. E do lado avesso eu vou fazer os pontos de borda em ponto tricô. E vou acompanhar o desenho do ponto barra 2x2. Eu vou fazer então um total de 8 carreiras. Eu já fiz 2, então eu vou fazer mais 6 carreiras nesse mesmo ponto. E já volto para mostrar como fazer as próximas carreiras da peça. Então aqui eu finalizei as 8 carreiras de ponto barra 2x2 e eu fiquei aqui no total com 4 centímetros de altura da minha barra. E agora eu vou iniciar o ponto fantasia da peça, tá? Então eu vou virar aqui para o lado direito da minha peça. A primeira carreira que eu vou fazer vai ser toda em ponto meia, então eu vou iniciar aqui fazendo o primeiro ponto em ponto meia e vou fazer até o final dessa carreira todos os meus pontos em ponto meia. Terminei de fazer então essa primeira carreira toda em ponto meia e agora eu vou virar para o lado avesso e todos os pontos dessa segunda carreira eu vou fazer em ponto tricô, desde o primeiro ponto até o último ponto dessa carreira. Finalizei toda essa carreira em ponto tricô e agora eu vou repetir essas 2 carreiras que eu acabei de fazer mais uma vez. Então aqui pelo lado direito eu vou fazer todos os pontos em ponto meia, depois eu vou virar para o lado avesso e vou fazer todos os pontos em ponto tricô. Então no total eu vou ter 4 carreiras de ponto malha, contando com essas 2 que eu acabei de fazer. Então eu vou repetir de novo essas 2 carreiras de ponto malha e já volto para mostrar que vai ter uma alteração aqui no desenho do ponto. Finalizei então as 4 carreiras de ponto malha. Essa última que eu fiz foi pelo lado avesso, que eu fiz em ponto tricô. Agora eu vou virar para o lado direito e vou fazer uma alteração aqui no ponto fantasia da peça. Então agora que eu tô pelo lado direito da minha peça e essa carreira que eu vou fazer agora, eu vou fazer ela toda em ponto tricô. Para manter aqui o desenho do ponto de borda, eu vou iniciar o primeiro ponto em ponto meia, que pelo lado direito o meu ponto de borda é em ponto meia. Então, primeiro eu vou fazer em ponto meia. E agora eu vou seguir a repetição de todos os pontos em ponto tricô, até faltar um ponto na minha agulha. Terminei aqui os pontos em tricô, faltou um ponto aqui para finalizar a carreira e esse último ponto eu vou fazer em ponto meia. E agora eu finalizei essa primeira carreira de alteração. Agora eu vou virar para o lado avesso da minha peça. Aqui é o lado avesso da peça. Como eu estou no lado avesso, o primeiro ponto ele vai ser feito em ponto tricô, que é o ponto de borda. E agora eu vou fazer aqui pelo lado avesso todos os pontos em ponto meia, até faltar um ponto na minha agulha. Tô chegando aqui no final da carreira, fiz todos os pontos em ponto meia e esse último ponto eu vou fazer em ponto tricô, que é o ponto de borda aqui do lado avesso. Agora eu vou virar para o lado direito de novo. Agora aqui nessa carreira do lado direito eu vou repetir o que eu acabei de fazer nessas 2 carreiras. Eu vou fazer essa carreira toda em ponto tricô, mantendo os pontos de borda em ponto meia. E a carreira do lado avesso eu vou fazer todos os pontos em ponto meia, mantendo os pontos de borda em ponto tricô. Então eu só vou repetir essas 2 carreiras que eu acabei de fazer, para manter o desenho do ponto tricô aqui pelo lado direito. Então eu só vou repetir essas 2 carreiras de novo e já volto para mostrar porque vai mudar o ponto de novo. Terminei as 4 carreiras de repetição, aqui é o lado avesso da peça, e agora eu vou virar para o lado direito de novo. E assim tá ficando a repetição por enquanto desse ponto. Agora eu vou iniciar novamente uma alteração aqui no ponto fantasia e aqui eu tô do lado direito da minha peça.
Então aqui, como eu tô do lado direito, eu vou iniciar fazendo o meu ponto de borda, que é em ponto meia. Eu vou fazer uma sequência de 2 pontos juntos em meia e uma laçada na agulha. Então eu vou repetir essa sequência de 2 pontos juntos em meia e uma laçada na agulha até chegar perto do final da carreira. Então eu comecei 2 pontos juntos em meia e uma laçada, então eu vou repetir 2 pontos juntos em meia e uma laçada na agulha, 2 juntos em meia e uma laçada na agulha, e assim eu vou repetir até chegar perto do final da minha carreira. Terminei a repetição aqui da carreira, fazendo 2 juntos e uma laçada. O último ponto que eu fiz aqui foi a laçada, e agora eu vou fazer o último ponto da carreira em ponto meia, que é o ponto de borda aqui do lado direito da peça. Agora eu vou virar para o lado avesso, que pelo lado avesso eu vou fazer todos os pontos em ponto tricô e também as laçadas que eu fiz na carreira anterior. Então eu vou fazer aqui o primeiro ponto em ponto tricô. A laçada eu também vou fazer em tricô e eu quero que essa laçada ela fique aberta, então eu vou pegar ele normalmente aqui e vou fazer em tricô. Aí assim ela vai ficar aberta. E vou seguir fazendo todos os pontos em ponto tricô, cuidando para pegar a laçada e fazendo em tricô para que ela fique com a laçada aberta aqui no ponto. Então, eu vou fazer todos os meus pontos em tricô até o último pontinho da carreira e já volto. Terminei essa carreira fazendo todos os pontos em tricô. Agora eu vou virar para o lado direito. E essa carreira aqui do lado direito, eu vou fazer todos os pontos em ponto meia. Desde o primeiro pontinho até o último ponto, eu vou fazer em ponto meia. Terminei então mais essa carreira toda em ponto meia. Agora eu vou virar para o lado avesso. E essa carreira aqui do lado avesso, eu vou fazer todos os pontos em ponto tricô. Então, desde o primeiro pontinho até o último, eu vou fazer em ponto tricô. Terminei essa carreira aqui toda em ponto tricô. Agora eu vou virar para o lado direito da minha peça. E a peça, por enquanto, tá ficando com esse resultado. Agora, o que eu tenho que fazer é fazer a repetição de carreiras para aumentar aqui o tamanho e atingir o tamanho que eu preciso. Só que essa repetição de carreira, ela vai ser a partir desse ponto aqui, dessa carreira que eu iniciei em ponto tricô pelo lado direito. Então, essas 4 carreiras iniciais de ponto malha que eu tenho aqui depois da barra 2x2, ela não vai entrar na contagem de repetição de carreiras. Depois que eu fiz agora essa sequência com as laçadas, eu vou voltar nessa carreira aqui de ponto tricô pelo lado direito, que foi a carreira número 5 aqui do corpo da minha touca. Vou repetir toda essa parte aqui, tricô no direito, meia no avesso, tricô no direito e meia no avesso, que são 4 carreiras aqui no total. Vou repetir agora. Depois que eu finalizar essa repetição aqui, eu volto com essa repetição aqui, que é de pontos juntos e laçadas pelo direito, tricô no avesso, meia no direito e tricô no avesso. Então, a partir da 5ª carreira, eu vou repetir essas 8 carreiras aqui que compõem esse desenho do ponto. Então, eu vou repetir por mais algumas carreiras até eu atingir o tamanho que eu preciso. Lembrando que é só a partir dessa carreira número 5 até essa que eu fiz agora, que são no total 8 carreiras. Eu vou repetir essas 8 carreiras de repetição e já volto para mostrar quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros eu tenho. Voltei aqui com a peça com todas as repetições que eu preciso, então eu fiquei no total com 3 carreiras com essas de laçadas aqui no tamanho que eu preciso. Para medir a touca, tem que dar uma esticada assim no ponto para poder medir certinho e não dar errado aqui no tamanho final da peça. Então estica ela um pouquinho assim e tira a medida para ver quanto que tu tem. Aqui no total eu medi, desde a barra eu tenho 16 centímetros de altura. E agora eu vou iniciar
a última repetição de ponto para poder iniciar as diminuições da minha peça. Agora que eu estou pelo lado direito da peça, vou iniciar a primeira carreira. Essa carreira aqui, então, pelo lado direito, eu vou fazer os pontos, começando pelo primeiro ponto, que é o ponto de borda em ponto meia. E agora eu vou começar a fazer todos os pontos em ponto tricô até sobrar um ponto na minha agulha. Quando sobrar um ponto na minha agulha, eu vou fazer esse ponto em ponto meia, que é o ponto de borda da carreira aqui pelo lado direito. Então, por enquanto, eu não vou fazer diminuição, eu só vou fazer a repetição dessa carreirinha aqui, ó, que é o ponto de borda e depois os pontos em tricô. Então, eu vou fazer aqui os pontos em tricô até o final da carreira. O último ponto vai ser em ponto meia, que é o meu ponto de borda, e já volto para mostrar como fazer a próxima carreira. Estou terminando aqui a carreira em ponto tricô e o último ponto vai ser feito em ponto meia. Agora eu vou virar aqui para o lado avesso. O meu lado avesso eu vou iniciar o primeiro ponto em ponto tricô, que é o ponto de borda. E agora eu vou seguir a repetição de todos os pontos em ponto meia até chegar no último ponto, e o último ponto eu vou fazer em ponto tricô. Então eu vou finalizar mais essa carreira aqui e já volto para mostrar como fazer a próxima. Terminei então essa carreira aqui fazendo os pontos em meia. Agora eu vou virar para o meu lado direito. Então aqui o primeiro ponto eu vou fazer em ponto meia, que é pelo lado direito. E agora eu vou seguir os outros pontos, eu vou fazer em tricô até faltar um ponto para terminar minha carreira. Esse último ponto eu vou fazer em ponto meia, que é o meu ponto de borda da carreira do lado direito. Terminei mais essa carreira aqui toda em ponto tricô. Agora eu vou virar para o lado avesso da peça. Agora nessa carreira eu vou iniciar as diminuições aqui da touca. Então eu vou fazer o primeiro ponto em ponto meia, 2 pontos juntos em meia, e agora eu vou repetir um ponto em meia e 2 pontos juntos em meia. Um ponto em meia e 2 pontos juntos em meia, até o final dessa carreira aqui. Terminei essa carreira com diminuições e o último ponto que eu fiz foi um ponto em meia sozinho. Agora eu vou virar para o outro lado, que é o lado direito da minha peça. O primeiro ponto eu vou fazer em ponto meia, que é o ponto de borda, e agora eu vou seguir a repetição de 2 pontos juntos em meia e uma laçada. 2 pontos juntos em meia e uma laçada até perto do final da carreira. Fiz a última laçada e agora sobrou 2 pontos na agulha e eu vou fazer esses 2 pontos em meia. Agora eu vou virar para o lado avesso. Aqui pelo lado avesso eu vou fazer todos os pontos em ponto tricô. Vou fazer os pontos e as laçadas todos em ponto tricô até o final da carreira. Terminei essa carreira toda em ponto tricô. Agora eu vou virar para o lado direito. E aqui pelo lado direito eu vou fazer a última carreira e a última carreira também com diminuições. Então eu vou fazer desde o primeiro ponto 2 pontos juntos em meia. E vou pegar a cada 2 pontos eu vou fazer junto, fazendo as diminuições. Então eu sempre pego 2 e faço junto, formando um ponto. Vou fazer isso até o final da carreira. Se sobrar um ponto no final da carreira, eu vou fazer esse um ponto sozinho. Terminei toda essa carreira fazendo 2 pontos juntos em meia e o último ponto eu fiz sozinho, que foi o ponto que sobrou aqui no final da carreira. Agora eu vou cortar um pedaço de fio que dê para poder fazer a costura aqui na peça. Depois que eu cortar o fio, eu vou passar ele dentro da agulha de tapeçaria e já volto para mostrar como fazer o acabamento. Então aqui eu já cortei o fio e já passei na minha agulha de tapeçaria. E agora eu vou pegar e vou virar para o lado direito aqui da minha peça. Eu vou passar a minha agulha de tapeçaria por dentro de todos os pontos que eu tenho aqui na minha agulha.
Depois que eu passei por dentro de todos os pontos, eu vou dar uma puxadinha assim, até ficar com essa argolinha aqui do início, e vou passar minha agulha aqui por dentro dessa argolinha também, e vou puxar até eu conseguir fechar bem certinho aqui o topo da minha touquinha. Consegui fechar, ficou com esse pequeno buraquinho aqui em cima. E agora, com a peça virada para o lado direito aqui para cima, nessa direção assim, eu vou fazer a costura unindo as duas laterais e para poder fechar a lateral aqui da minha touca. Eu vou finalizar aqui a costura pegando um pontinho de borda de cada lado e já volto para mostrar como ficou o resultado final da minha peça. Se tu gostou dessa receita, por favor deixa o teu like no vídeo e compartilha para ajudar o meu trabalho. Assim, eu posso continuar trazendo mais vídeos de passo a passo aqui para o canal e totalmente gratuitas. Se quiser mais receitas fáceis como essa, fica ligadinho aqui no canal que nos próximos vídeos vou trazer outros modelinhos. As aulas estão imperdíveis. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo.